Boa noite. Hoje é a minha vez de trazer uma reflexão aqui, um estudo na carta aos Gálatas, e depois da Stephanie Furlan e da Larissa Sawaia fica meio puxado, mas vamos que vamos, né? É muito gostoso, é muito prazeroso, para falar a verdade, além de desafiador, a gente refletir sobre a palavra com vocês às terças-feiras. Tem sido isso tão gostoso, tem sido o meu momento assim de alegria, não só de estar com vocês, mas como compartilhar com vocês algo que Deus falou no meu coração. Quando a gente é desafiado a dar um estudo, Deus vai falando primeiro conosco, né? Então é muito gostoso, porque eu já tenho recebido a palavra e aí hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu acho prudente, como a Lari fez, começar fazendo um resuminho para aquelas que estão aqui pela primeira vez, ou que perdeu alguma aula, ou então até para lembrar do que a gente está falando, né? E a gente resolveu, nesse início do ano de 2023, esse ano chuvoso, diga-se de passagem, estudar a carta aos Gálatas, tá? Gálatas é uma carta que está no Novo Testamento, uma carta escrita por Paulo para a igreja que ele tinha fundado na Galácia. E a Stephanie trouxe isso na primeira aula e a gente repete. Carta aos Gálatas é conhecida como a carta magna da liberdade cristã. Fala sobre liberdade cristã. Então, a gente sempre tem começado com esse texto, que é o versículo básico, que vai ser em todas as aulas, a gente vai reler o texto que está no capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. E ele fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, a proposta que a gente tem quando a gente resolveu estudar Gálatas é que quando acabar esses nossos encontros e a gente passar por todos os capítulos, você tenha pleno entendimento do que Paulo está falando a respeito da liberdade cristã, a respeito do que estava acontecendo lá na Galácia, nas igrejas da Galácia. Não apenas sabendo explicar o que significa essa liberdade cristã, mas vivendo essa verdade na tua vida, vivendo a liberdade cristã que nós temos, que é o que ele disse, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ok? Aí, vamos passar mais uma vez o contexto, tá? Qual que é o contexto em que essa carta foi escrita? O autor da carta é Paulo, Paulo de Tarso, né? Um judeu fariseu que antes era perseguidor de cristãos e depois ele se converteu, é um judeu convertido ao cristianismo e apóstolo de Jesus Cristo, ok? Paulo, ele não é qualquer autor, né? A gente tem vários autores no Novo Testamento, mas Paulo, ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. 9 foram cartas escritas para as igrejas e 4 cartas escritas para indivíduos, Tito, Timóteo e Filemão. Só que essa aqui, de Gálatas, é uma das cartas que ele escreveu para as igrejas, mais especificamente para as igrejas da Galácia, né? Aos Gálatas. Esse era o destinatário da carta, tá? Uma outra curiosidade também, essa foi a primeira carta das 13 que o apóstolo Paulo escreveu. Essa é a primeira carta, ela foi escrita por volta do ano 49 depois de Cristo, tá? As datas sempre são aproximadas, tá? Então, fazia pouco mais de 15 anos que Jesus tinha morrido, crucificado e ressuscitado, ok? Para você que não sabe, você pode dizer, poxa, mas vem os evangelhos, depois vem Romanos, depois vem Coríntios. A nossa Bíblia, ela não está em ordem cronológica, ela está em ordem histórica. A ordem da nossa Bíblia conta a história, porque se a nossa Bíblia fosse colocada em ordem cronológica, o primeiro livro a ser escrito não foi Gênesis, o primeiro livro a ser escrito foi Jó. Ele é o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Existem vendendo nas livrarias a Bíblia em ordem cronológica, só que quando você lê ela em ordem cronológica, às vezes você se perde um pouco na história. Então, Gálatas, ele foi a primeira carta que o apóstolo Paulo. Só uma curiosidade, vamos voltar aqui ao propósito da carta. Por que Paulo escreveu essa carta aos crentes da Galácia? Ele estava querendo defender o evangelho de Jesus Cristo. Para quê? Para fundamentar esses Gálatas numa liberdade
cristã, que é o tema da carta, que evita o legalismo. A gente vai falar muito sobre religiosidade e legalismo. Essa carta fala muito sobre o perigo da religiosidade e do legalismo. Então, essa carta, quando você lê essa carta bem lidinha, quando você estuda, você evita cair no legalismo, na religiosidade, no cumprir tarefas, tá? Nessa igreja da Galácia, a gente tinha cristãos judeus que se converteram, certo? Os judeus que se converteram, e também cristãos gentios. Os gentios, para quem não conhece, é o povo que não é judeu, povo de fora do judaísmo, fora de Israel. Mas eles estavam convertidos a Jesus Cristo. Embora depois de Jesus Cristo e com a proclamação do evangelho, já não importasse mais se a pessoa era judeu ou não, naquele lugar estavam entrando alguns mestres judeus, assumindo a liderança daquela igreja e ensinando uma coisa muito feia para aquele povo. Ele falava para aquele povo da Galácia que para eles serem plenamente aceitos por Deus, para eles fazerem parte da família de Deus, para eles conseguirem a salvação, para eles serem verdadeiros cristãos, eles precisariam assumir a cultura judaica, assumir alguns costumes dos judeus, como eles deviam obedecer à lei de Moisés, eles deviam passar pela circuncisão, não comer determinados alimentos, né? Fazer algumas práticas cerimoniais que os judeus estavam acostumados a fazer antes da nova aliança em Jesus, antes da graça. E aí eles falavam, esse evangelho que o Paulo está falando, esse evangelho que o Paulo está pregando, é um evangelho muito simples, esse evangelho é muito perigoso, porque é só a gente falar sobre fé, é só a gente falar sobre graça, a gente não precisa fazer nada, isso aí é muito perigoso. Então, eles estavam querendo acrescentar a salvação que a gente tem em Jesus Cristo pela graça, coisas, tá? E essa carta de Paulo é uma carta que tem um tom severo. É uma carta onde Paulo estava muito bravo. O erro que os Gálatas estavam cometendo em voltar às velhas coisas, né, a prática da lei, era muito perigoso. Então ele estava muito zangado. Ele normalmente nas suas cartas ele faz uma introdução elogiando, eu oro por vocês, eu agradeço vocês, eu falo para Deus sobre. Mas ele estava tão zangado que ele pulou essa parte de elogiar os Gálatas. Ele nem agradeceu pela vida dos Gálatas. Ele já chegou sapecando os Gálatas. Ele estava bem zangado. E o objetivo que a gente tem com esse estudo dessa carta é que a gente participe um pouquinho dessa ira de Paulo, a Lareta chama dela de ira santa, para a gente entender o que Paulo estava tão bravo e também compartilhar disso, para a gente ver se a gente não está tendo esse equívoco que os Gálatas tiveram, se a gente também não está cometendo esse mesmo erro que os Gálatas fizeram naquela época, ok? Dito isso, a recapitulação, a aula 1, a Stephanie que deu, foi o capítulo 1 de Gálatas, do versículo 1 ao 10. Eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí do teu lado, ok? É importante que você acompanhe o texto, que você marque, que você olhe. Se você está com a versão NVI, que é a que eu estou usando aqui, você vai ver que ele divide a carta, não só nos capítulos, mas em alguns subtemas. Esse primeiro tema que a Stephanie pregou, ensinou para nós, fala sobre não há outro evangelho. Então, nessa primeira aula, ela introduziu a carta para nós, né? Como ele começou falando sobre quem ele era, Paulo, apóstolo enviado, etc. E ele começa a explicar sobre essa polêmica de que não existe outro evangelho. Então, ele fala, só existe um evangelho. Só existe uma boa nova de salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo. E aí no versículo 4 mesmo da carta de Gálatas, ele diz, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. E logo no começo ele diz que Deus Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Então, essa é a verdade do evangelho que ele já começa falando logo no começo. E aí, logo em seguida, a partir do versículo 6, ele já está uma fera. Aí ele já está muito bravo com os Gálatas. Ele fala o que é o evangelho, e aí no capítulo 6, no versículo 6, os versículos que eu escolhi para destacar da aula da Stephanie foi esse. Ele colocou, eu estou admirado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho.
porque não há outro evangelho. Então, se a gente está falando de evangelho, só existe um. E aí, no versículos 9 e 10 desse mesmo capítulo, ele diz: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Então, aquilo que estava acontecendo na igreja era muito sério e ele estava querendo chamar a atenção dos Gálatas, e ele já começa isso na aula que a Stephanie deu, tá? Depois a gente entrou na aula da semana retrasada, que a semana passada foi feriado. Retrasada, que foi a Lari que deu. Começa aqui no capítulo 1, versículo 11. E aí na Bíblia NVI, eles chamam de Paulo, chamado por Deus. Então, ela começou falando dessa aula sobre o chamado de Paulo para o apostolado, sobre como ele recebeu esse evangelho do próprio Cristo ressurreto. E aqui, gente, presta atenção, eu quero fazer uma errata, eu quero corrigir um erro que a gente cometeu na semana passada, retrasada, a respeito desse assunto, tá? Quando a gente falou que Paulo recebeu o evangelho do próprio Jesus Cristo, a gente usou uma expressão errada, a gente usou recebeu o evangelho de Jesus encarnado. A palavra não é encarnado, a palavra é ressurreto, certo? Não é encarnado. Jesus viveu encarnado durante 33 anos, quando ele veio à Terra, nasceu da Virgem Maria e morreu aos 33 anos. Ali ele estava encarnado. Quando ele ressuscitou, no terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou num corpo glorificado. É o corpo da ressurreição. Então, é esse Jesus que falou com Paulo, o Jesus com o corpo ressurreto, ok? Então, só fazendo essa errata aqui, porque na semana passada a gente falou isso. Voltando ao resumo, então, Paulo recebeu o evangelho do próprio Jesus Cristo. Então, isso fez dele um apóstolo. Um apóstolo, a Stephanie falou, a Larissa falou muito sobre isso semana passada, que é o enviado. E a autoridade de Paulo foi aceita por todos os demais apóstolos, os outros 12 apóstolos, né? E pelos líderes cristãos da época. Ele era reconhecido como um apóstolo. Aí, a partir do capítulo 3, não, a partir do capítulo 2, Paulo já começa a chamar a atenção dos Gálatas para esse perigo do legalismo. A Stephanie também falou um pouquinho sobre isso, dizendo, nem Tito foi obrigado a circuncidar quando ele foi comigo nas viagens missionárias que eu fiz. Por quê? Porque não existe mais essa necessidade da circuncisão. Então ele começa a falar sobre legalismo, sobre deturpação do evangelho, sobre acréscimo de regras que contradizem a liberdade cristã, ok? E os versículos que eu destaquei aqui da aula da Stephanie, da Larissa, foram esses aqui, tá? Capítulo 1, falando sobre Paulo, ele fala assim, no judaísmo, porque Paulo era um judeu, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. E depois, quando ele fala sobre o legalismo, ele fala, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar dele ser grego, ele não era judeu. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espionar a liberdade que a gente tem em Cristo Jesus e nos reduzir novamente à escravidão. A gente não se submeteu a eles nem por um instante. Por quê? Porque a gente quer preservar a verdade do Evangelho. E aqui foi onde a Larissa explicou na semana passada a aula, certo? E a gente entra, então, hoje na aula 3. A aula 3, na divisão aqui, começa no capítulo 11, ou no versículo 11 do capítulo 2, onde a gente vai começar hoje, e fala sobre a repreensão que Paulo fez a Pedro. Vamos ler juntas? Abre tua Bíblia, capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. Eu vou ler com vocês, ok? Ele diz o seguinte: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei ele face a face por sua atitude condenável. Sabe por quê? Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, alguns judeus, ele comia felizinho, normalmente, com os gentios. Quando, porém, chegaram os judeus, ele afastou-se, ele separou-se daquele pessoal dos gentios. Ele estava temendo os que eram da circuncisão.
Os demais judeus que estavam com ele também se uniram nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando eu vi que eles não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, eu declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas você vive como gentil, não como judeu. Portanto, como é que você pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, aqui entre aspas, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas sim mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Sabe por quê? Porque pela prática da lei, ninguém vai ser justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então um ministro do pecado? De jeito nenhum. Se eu reconstruo o que eu já destruí, eu sou um transgressor. Por quê? Por meio da lei, eu morri para a lei, porque agora eu estou afim, né? A fim de, para quê? Viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça veio pela lei, Cristo morreu inutilmente. Não precisava. E terminando, capítulo 3, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? E aqui, até aqui vai a nossa reflexão de hoje, ok? Vamos voltar no primeiro bloquinho do capítulo 2, dos versículos 11 até o 14. Então, ele diz que Pedro estava na Antioquia, certo? E ele enfrentou Pedro face a face por sua atitude condenável. Por quê? Chegaram alguns judeus, ele estava comendo com os gentios, ele se afastou, ele se separou porque ele tinha medo dos judeus, ficou com medo dos judeus. E aquilo era uma baita de uma hipocrisia. E não só os demais judeus que estavam com ele caíram nesse engano, como até mesmo Barnabé, um dos grandes líderes ali, grande parceiro de Paulo. Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade, eu declarei a Pedro na frente de todo mundo. E sapecou Pedro: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como é que você pode obrigar os judeus a viverem com gentios? Ô, gente, que situação, que constrangimento. Ali, essa aqui é uma das passagens mais constrangedoras que a Bíblia traz e, para falar a verdade, uma das mais polêmicas da carta aos Gálatas, porque a gente vê aqui quem? Ninguém menos do que Paulo e Pedro, os dois maiores líderes da igreja, vivendo um conflito. Eles estavam vivendo um conflito. O que estava acontecendo? Voltando ali, Paulo disse assim: eu olhei na cara do Pedro e enfrentei ele face a face. Eu confrontei o Pedro. Por quê? Porque ele teve uma atitude condenável. O que é uma atitude condenável? Ele fez alguma coisa digna de repreensão, uma coisa que foi reprovável. Ele fez uma coisa, ele era um líder, ele era um apóstolo, ele tinha várias pessoas que o seguiam, tanto que o seguiram no mau exemplo aqui, no caso, e ele fez uma coisa que censurável, criticável, que deixou ele repreensível. Então, ele errou feio. Quem errou, gente? Pedro. 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 O amigo de Jesus, que andou com Jesus, comeu com Jesus, conviveu com Jesus. Ele era um
baita de um líder, um baita de um apóstolo, uma pessoa assim, um baita de um exemplo. E daí? Que era Pedro. Paulo não levou isso em consideração. Nesse trecho, Paulo está deixando bem claro que o evangelho e a verdade do evangelho é maior do que o apóstolo. Podia ser Pedro, podia ser Barnabé, podia ser João, podia ser o Zezinho da esquina, podia ser o Ananias, podia ser qualquer pessoa. O foco dessa passagem não é destacar uma disputa de vaidades. Ih, olha lá, treta, 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 todo mundo olhando ali, né? Vamos ver Pedro e Paulo brigando. Paulo não está querendo se promover, Paulo não está querendo diminuir o Pedro. Não tem nada a ver com isso, e a gente vai ver ao longo da nossa reflexão. O que está em jogo nesse trecho é uma coisa muito importante: é a defesa da verdade, da integridade, da credibilidade do evangelho da graça, que era tão pregada por Pedro. Pedro, ali naquele lugar, ele estava agindo com falta de sinceridade. Por quê? Porque ele se afastou da mesa dos cristãos gentios, não por causa de um princípio teológico, não porque ele achou que ele estava errado em comer com os gentios. Ele estava com medo, vergonha. Na verdade, diz que era temendo, né? Um medo covarde de um pequeno grupo de judeus que estava chegando ali. Não que ele deixou de crer na graça, ele não deixou de crer no evangelho, ele falhou foi na prática. Porque ele cria que o evangelho é pela graça, que a gente é salvo pela graça, mas na hora de praticar isso, ele falhou. Ele contradisse o que ele cria com essa atitude dele. Faltou coragem. Faltou coragem para ele manter, bancar as suas convicções, aquilo que ele cria e que ele pregava para os outros. E o resultado disso que Pedro fez, dessa inconsistência dele, é que esse mau exemplo dele foi seguido pelos outros judeus que estavam com ele, e também por Barnabé. E é engraçado que Paulo fala, até Barnabé caiu nesse engodo. Olha, Pedro, o tamanho da encrenca que você se meteu. Essa atitude que Pedro teve de fazer isso nessa cena, contribuía para essa causa judaizante, para essa briga que eles estavam falando, porque Pedro agiu exatamente como os judeus achavam que era o certo. Ele não pode comer com certas pessoas, ele não pode frequentar certos lugares, ele tem que se circuncidar, coisas que não tem nada a ver com o evangelho da graça. Então, isso estava trazendo transtorno para a igreja da Galácia, e aí por que Paulo fala sobre isso nesse contexto para os Gálatas? Ele falou assim, porque Pedro fez isso. E quando eu encontrei ele, eu falei para ele, na cara dele, eu confrontei ele, falei, Pedro, por que você está fazendo isso? E aqui, Paulo, por ter se tornado repreensível, Pedro, porque ele se tornou repreensível, porque ele fez uma coisa que estava errada, ele foi advertido publicamente, porque o pecado dele ali, o erro dele estava público. Ele era um líder. Então, Paulo não falou, deixa isso quieto, vem aqui, Pedro, por que você fez isso? Ele repreendeu ele na frente de todo mundo, porque ele queria ensinar. Paulo estava aqui lidando com o principal ponto da doutrina cristã. Isso era muito importante, falar sobre a justificação pela fé, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, tá? Qualquer coisa se torna sem valor, qualquer coisa se torna sem importância se a gente estiver sacrificando a verdade do evangelho. E aí ele fala, no começo, se um anjo do céu, se eu, ou se qualquer pessoa pregar alguma coisa diferente do que é o evangelho, que seja amaldiçoado. Então, nessa passagem, quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é um anjo do céu? O que são todas as criaturas diante dessa doutrina da justificação? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Se a doutrina estiver sendo atacada, a gente não pode fugir de falar isso está errado. Isso não pode. Ainda que seja Pedro ou qualquer pessoa. E Paulo é um baita de um líder, eu sou apaixonada, o meu personagem preferido do Novo Testamento, as meninas sabem, eu estudo Atos, eu amo ler as cartas de Paulo, principalmente, mas enfim. Paulo, ele não era um homem de colocar panos quentes, ele não empurrava para baixo do tapete a solução de um problema que era muito arriscado, e ela arriscava o futuro da igreja, porque Pedro era um cara muito influente. Então ele agiu de forma rápida, ele foi claro, ele foi incisivo. Por que a gente está falando sobre isso? Porque, às vezes, a gente tem uma tendência de colocar unidade
acima da verdade. Né? Tipo assim, putz, Pedro vai ficar chateado comigo, nossa, mas ele vai ficar mal essa história. Então, quando você coloca a unidade acima da verdade, você sacrifica as duas coisas, tanto a unidade quanto a verdade. Paulo, ele não repreendeu Pedro do nada sem conversar com ele. Ele apresentou os motivos pelo qual ele estava falando isso. O que ele fez? Ali o versículo diz: deixa eu falar uma coisa para você, Pedro. Me explica aqui uma coisa, eu não estou entendendo. Você é judeu, mas você não vive como um judeu. Você vive como um gentil. Porque você não tem mais obrigação de cumprir todas essas regras para a salvação. Como é que você pode obrigar os gentios a viverem como um judeu? Entende? Então ele explicou para Pedro: o que você está fazendo? Quando uma repreensão é feita sem uma argumentação, ela não ensina, ela não corrige, ela é meio tirana, sabe? Você só aponta o dedo e fala. Pedro estava sendo muito inconsistente no que ele estava fazendo, porque a gente sabe que ele em nenhum momento deixou de entender o que significa a graça, a salvação que a gente tem em Jesus Cristo. Só que as suas ações não estavam combinando com isso. Então, ele influenciou cristãos judeus a serem hipócritas como ele. Isso foi muito sério. E a atitude do Pedro estava em desacordo com a sua doutrina. Não podemos, não devemos colocar relacionamentos acima da verdade do evangelho. Não é esse negócio de manter a paz a qualquer preço. Sabe por quê? A gente tem um texto de Provérbios que diz que a ferida feita pelo amigo é melhor que a bajulação. Com atitude firme, com atitude leal, Paulo não perdeu a amizade de Pedro. Na verdade, ele continuou super amigo de Pedro, a gente vai ver isso mais para frente, e ele salvou a verdade e a integridade do evangelho. Concordam? Eu vou mostrar para vocês algumas lições que a gente tira desse trechinho, desses versículos que a gente acabou de ver. Primeiro, doutrina e prática têm que caminhar de mão dadas. Se você crê numa coisa, se você fala sobre a teoria, você tem que viver o que você prega, certo? Doutrina, teoria, teologia sem vida não frutifica. É uma razão que não frutifica. A gente fala que é um racionalismo estéril. Não produz nada. Você simplesmente sabe, mas você não vive isso. Então, doutrina sem vida não frutifica, é estéril. E vida sem doutrina, muitas vezes é religiosidade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é vida sem doutrina e nem doutrina sem vida. A gente precisa manter teologia e vida, doutrina e prática. Isso é uma aliança inseparável. Inseparável, ok? Pedro foi repreendido. Por que ele foi repreendido? Por que ele teve uma atitude condenável, segundo Paulo? Porque, embora ele tivesse afirmado várias vezes que a sua fé era na salvação pela graça, que não tinha nada a ver com obras, ele estava agindo em desacordo com aquilo. E aí ele afastou-se desses cristãos. A sua conduta reprovava a sua teoria, a sua teologia, a sua doutrina, o que ele acreditava. Então, às vezes as pessoas falam muito e vivem pouco, ou vivem o contrário do que elas falam. Isso não pode existir. Se você fala, você pratica o que você fala. Agora, também para você falar, você precisa conhecer, você precisa saber qual é a doutrina. Pedro sabia. A gente vai falar um pouquinho sobre a doutrina da justificação, mas Pedro sabia que a gente é salvo pela graça mediante a fé. Ele sabia disso. E ele teria que viver isso. Só nesse momentinho ele teve esse lapso de não viver, ok? De dar essa escorregada. Por isso que ele se tornou repreensível. Por isso que Paulo confrontou face a face. Comunhão e repreensão não são excludentes, são complementares. Eu falei um pouquinho sobre isso para vocês. A gente não pode sacrificar a verdade em nome da comunhão. A gente não pode fechar os olhos para desvios de doutrina, de verdades do evangelho, deslizes de conduta em nome do amor fraternal. O evangelho não é plataforma de relações públicas. A verdade precisa ser defendida em todo tempo e em qualquer lugar. Só que a gente vai ver que Paulo conversou, explicou, e depois os dois estavam de mão dadas indo para o Concílio de Jerusalém felizinhos, tá? Então, tipo, você pode ter comunhão com seus irmãos e fazer uma exortação. Por que, gente, a gente precisa fazer isso? Porque o confronto honesto
Assim, quem fere por amor mostra lealdade, né? Já diz o provérbio, mais uma vez falando, é melhor exortar o irmão olhando nos seus olhos do que calar-se diante dele e falar mal pelas costas, que é o que a gente faz muitas vezes. As feridas feitas com amor trazem cura. Paulo não fez uma campanha na igreja de Antioquia para desmoralizar Pedro ou desmoronar com a credibilidade de Pedro. Ele foi lá, falou com Pedro. Ele não foi falar com os líderes, gente, você não sabe o que Pedro fez, gente, que absurdo. Ele foi lá e confrontou. O confronto honesto é melhor. A honestidade de lidar com o problema de forma franca, transparente e verdadeira restabelece verdade e relacionamentos. O evangelho foi preservado e a amizade entre Pedro e Paulo também foi preservada. Então, esteja rodeada de pessoas que te amem dessa forma, que cuidem de você dessa forma. E seja você uma pessoa que cuida dos outros dessa mesma forma. Que você senta, que você conversa, que você confronta, que você explica, que você ensina. Ou seja essa pessoa ensinável, seja essa pessoa aberta a ouvir alguém que esteja te dando um conselho ou falando alguma coisa, né? Quem está falando, o que está falando, isso é importante. E por último, autoridade e humildade não são coisas incompatíveis. Gente, Pedro era um verdadeiro apóstolo. Ele era um grande. Pedro, sobre esta rocha eu fundarei a nossa igreja, eu edificarei a minha igreja. Pedro, rocha. Pedro, apóstolo, aquele que Jesus falou: vem cá, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Então, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Esse era o Pedro. Ele fez um erro. Tudo bem, ele foi repreendido. Ele não se sentiu ofendido. Ele não rompeu o relacionamento com Paulo, não. Ao contrário, ele falou: putz, tá certo. Ele acertou sua conduta e ele saiu junto com Paulo na defesa do evangelho. Eles foram para o concílio. A humildade de Pedro em acolher o que Paulo falou não destruiu a autoridade de Pedro em nenhum momento e não apagou o brilho do ministério de Pedro. A gente estudou aqui com a Stephanie a primeira carta de Pedro. Foi a primeira ou foi a segunda até? Foi a primeira, né? Primeira Pedro. A gente estudou a carta de 1 Pedro, a gente estudou quem era Pedro, a gente sabe quem ele era, um cara impulsivo, mas um homem, assim, fantástico. E ele foi muito humilde. E ele tinha autoridade. E eu acho que isso tem muito a ver com maturidade também. Então, eu acho tão bonito ver esse Paulo chegar e falar: Pedro, o que você está fazendo? Pedro falou: ai, meu Deus, tem razão, foi mal. Desculpa, gente, não tem nada a ver isso aqui, vamos falar sobre... Então, eu acho bonito isso, ficam essas lições para a gente desse pedacinho aqui, tá? Aonde Paulo chega lá, confronta Pedro e explica as coisas para ele. Vamos continuar o texto aqui mais um pouquinho. Do versículo 15 ao versículo 19, ele traz assim, aí é Paulo falando novamente. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente falar um pouquinho sobre a doutrina da justificação pela fé. Aqui Paulo começa a introduzir a doutrina da justificação pela fé nesse conflito. Por quê? Dando uma bronca nos Gálatas, logo no começo, daí, de repente, ele fala, pô, quando aconteceu isso de Pedro vir aqui na Antioquia, quando eu encontrei com ele, aconteceu isso, isso, isso. Então, aí ele começa a explicar sobre a doutrina da salvação, da justificação pela fé. O que é justificação pela fé? Justificação pela fé é a doutrina central do cristianismo. O que é doutrina, Dani? Doutrina é ensinamento. Então, o principal ensinamento do cristianismo é que nós somos justificados pela fé. Essa é a principal doutrina do cristianismo. Ok, essa é a doutrina que distingue o cristianismo das demais religiões. Por quê? Porque através dos séculos e séculos e séculos, o homem tem tentado meios, métodos para se justificar, para se explicar, para conseguir perdão. Depois eu vou falar o que a palavra justificação significa. Ele tenta guardar a lei,
tem tortura física, tem promessa, tem sacrifício, tem invocação de anjo, tem compra de indulgência. Eles tentam de tudo para se tornarem justos. Por quê? Porque todas as religiões, elas tentam abrir um caminho que vai da terra para o céu. De alguma forma, o homem tenta, de alguma forma, merecer o caminho para o céu. Todas as religiões falam isso. Então, é com obras, é com esforço para guardar, não só boas obras, mas coisas que você faz para guardar a lei, tortura, compra, etc. Mas o cristianismo é o contrário. É um caminho novo, é um caminho vivo que foi aberto por Cristo. Então, enquanto as religiões vêm da terra para o céu, o cristianismo é o caminho que foi aberto do céu para a terra, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a doutrina da justificação, ela significa o quê? A palavra justificação é um termo legal, que foi legal não de legal de joia, legal da lei, tá? É um termo legal, foi tomado emprestado dos tribunais. Justificação é o oposto de condenação. Fica mais fácil entender assim. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declarar essa pessoa sem culpa, inocente, justa. Ela não tem nada para ser condenada, não tem nada que desabone ela. E aí a Bíblia diz que o cristianismo tem como a sua principal doutrina a justificação pela fé. Nós nos tornamos sem culpa, nós nos tornamos inocentes, nós nos tornamos justos pela fé e não pelas obras, certo? Na Bíblia, essa palavra justificação significa o quê? O ato que a gente não merecia, um favor que Deus fez para nós, por meio do qual ele coloca diante de nós, diante dele mesmo, o pecador. Então, Deus fez um ato, que é enviar seu filho, a gente vai falar sobre a justificação, é um ato que foi feito de uma vez só. Significa o quê? Que Deus, por meio de Jesus Cristo, pega o pecador, coloca diante de si e fala, perdoado, sem culpa, justo. Ele aceita o pecador. Por quê? Ele foi justificado como? Por que ele é justo? Por que ele é sem culpa? Por causa do que ele fez? Porque ele se circuncidou? Porque ele não comeu com gentios, não come certos alimentos? Porque ele fez os rituais? Por que diante de Deus o pecador é colocado como justo? Não tem nada a ver com isso. A justificação é pela fé. Por quê? Porque se a justificação, se nós fôssemos diante de Deus, declarados como justos, como sem culpa, como nada condenáveis, por causa de alguma coisa que a gente fez, porque eu guardei a lei, porque eu me circuncidei, porque eu fiz boas obras, o que quer que seja que eu fiz, esse caminho que era aberto seria obra do homem, seria a glória para ele, seria como se ele tivesse feito isso. Então, ele é o responsável por receber essa justificação, porque ele fez alguma coisa. E aí, a justificação pelas obras, o homem receberia a glória pela salvação dele, porque ele fez alguma coisa para merecer. A justificação por meio da fé é o contrário. Ela posiciona Deus no centro do palco. E a glória da salvação e todo o mérito é de Deus, porque ele enviou Jesus para fazer isso. Tanto os judeus como os gentios, é o que Pedro está fazendo. O Paulo está falando, a gente sabe que ninguém é justificado, é considerado inocente porque pratica a lei. Por quê? Mediante a fé que se tem em Jesus Cristo. Tanto os judeus como os gentios são salvos da mesma forma, pela graça. Aí ele diz, nós cremos que em Cristo para a gente ser justificado, porque a gente sabe que pela prática da lei, ninguém é considerado inocente. Então, quando Pedro se afasta dos judeus, dos gentios naquela cena, ele está colocando em xeque esse negócio da liberdade, de que você não precisa fazer A, B ou C, que você não está errado em estar com eles, porque aquilo é uma coisa da lei dos judeus e não deles, não mais deles.
tá? Então, a gente é justificado pela fé. Aí vamos saber alguns fatos a respeito da justificação para você entender um pouquinho melhor. Primeiro, justificação, tornar uma pessoa justa, tornar uma pessoa não culpada, tornar uma pessoa perdoada, é um ato, não é um processo. É um ato exclusivo de Deus. Já foi feito. Ele não é repetível. Ele já foi feito. Foi quando Jesus morreu na cruz. Não é uma obra humana. A justificação é um ato completo e eficaz. Ele é pontual. Não é um processo, ok? Isso é importante de você saber. A justificação, ela não possui graus. O menor crente está tão justificado quanto o maior santo. Não tem assim, esse aqui, nenhum crente, nenhum cristão, ele é mais justificado que o outro. A salvação, ela vem de igual modo para todo mundo. Tá todo mundo ou salvo ou perdido. Não tem um que esse aqui tá bem mais salvo que o outro, esse aqui tá mais seguro que o outro. Não tem. É de uma vez só. É um ato de uma vez só para qualquer um, tá? A justificação tem na morte de Cristo o seu mérito. A única obra que Deus aceita para dizer tá justo, tá sem culpa, tá perdoado, é obra do seu filho Jesus na cruz do Calvário. Essa é a única forma de você dizer estou justificado, de você ser declarado justo. Não tem outra coisa que possa fazer para te declarar justo. Terceira coisa, a justificação tem na fé o seu instrumento. A gente é salvo não pela fé. A gente é salvo pela graça, mediante a fé. Percebe? A fé não é a causa essencial. A fé é o instrumento para a gente entender a justificação. Pela graça, porque foi presente. A gente se apropria e a gente aceita o que Cristo fez pela fé. Por isso que eles falam que nós somos justificados pela fé. Mediante a fé, na verdade. Somos justificados pela graça. Mediante a fé. Ela é um meio. Entende? Você aceita pela fé que Jesus Cristo morreu, que ele é o Filho de Deus, que ele fez isso para nos resgatar, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Então, a justificação é feita pela graça e o instrumento é a fé, ok? A justificação, então, por último, tem nas obras sua consequência óbvia. A gente não é salvo pelas obras. A gente é salvo para a prática das obras. As obras não são a causa da gente ser justificado. Eu não sou declarado inocente diante de Deus por causa das obras, mas ela é resultado daquele que foi justificado. A gente é salvo pela graça, somente pela fé. Mas a fé, ela nunca vem sozinha, porque a fé sem obras é uma fé morta. Então ele diz que quem está sendo salvo não, quem está justificado diante de Deus, ele é justificado pela fé e não pelas obras. Mas se você está justificado, você está praticando boas obras, porque você entende que é uma consequência óbvia de quem entendeu a justificação, ok? Daí eu quero falar uma coisa com vocês ainda nesse sentido. Dani, então, como é que funciona o desenvolver a salvação, né? O desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Aí a gente vai entrar numa outra coisa que chama santificação. Uma coisa é a justificação. A justificação é um ato irrepetível, já foi feito, existe uma distinção. A justificação é um ato, a santificação é um processo. Ok? A justificação, ela acontece fora de nós. Deus fez aquilo. A santificação, ela acontece dentro de nós. É uma mudança interna. A justificação, quando você é declarado inocente, ela acontece no tribunal de Deus. Na hora do juízo, ele olha e fala: justo, inculpável, santo, perdoado. A santificação, ela acontece no nosso coração, ela acontece na nossa razão, na nossa emoção, nas nossas ações, no nosso comportamento, em tudo que é interno a nós. A justificação, quando a gente fala que alguém está justificado, é uma questão de atribuir, pôr na conta de alguém a culpa. No caso,
ela é atribuída a Cristo. A justificação é uma questão de imputar a culpa a Cristo. Ele pagou pelo meu pecado. A santificação é transformação. A justificação, o Pai tomou a iniciativa. Na santificação, a gente tem o Espírito Santo como agente dentro de nós. Então, a justificação é um veredito, um veredito judicial que foi dado de uma vez para sempre. A santificação é um processo para a vida inteira. Continua. Então, é bem interessante você entender que nós somos justificados pela graça, pelo presente que a gente recebeu de Deus, e a gente recebe isso mediante a fé. Só que a santificação é um processo, onde o Espírito Santo que a gente recebe nesse dia trabalha no nosso coração, trabalha no nosso interior, trabalha na nossa vida e faz com que a gente, pela vida inteira, transforme-se dia após dia, de fé em fé, à semelhança de Jesus Cristo. Ok? Então, era importante trazer essa diferenciação entre justificação e santificação. Paulo contesta essas pessoas que são judaizantes, mostrando que a justificação, que esse perdão de pecados, não tem nada a ver com os preceitos da lei, tem a ver com a fé. A gente não é salvo por observar uma circuncisão, abstinência, preceitos da lei. A gente é justificado, a gente não é justificado por aquilo que a gente faz para Deus. Então, qual que é a função da lei? Então, se existe a lei, para que ela serve? Para que ela serviu? Ela serviu muito no Antigo Testamento como maneira de se relacionar com Deus, mas depois que Jesus Cristo veio, qual é o papel da lei? A lei, ela revela o pecado, ela não tira o pecado. A lei é como se fosse uma radiografia. Pensa assim, ela mostra o tumor, mas ela não é o bisturi que remove. A lei é como se fosse um prumo. Ela mostra a sinuosidade do muro, mas ela não levanta o muro. Percebe? O propósito da lei é ser como se fosse um tutor. Ela pega a gente pela mão e fala, olha, você precisa da graça. Você precisa de Jesus Cristo. Tem nada que você faça que faça com que você se torne justo, que você se torne inculpável, que você se torne perdoado. O perdão dos teus pecados não tem nada a ver com você. Você não consegue, porque ninguém consegue. E Paulo traz nesse texto aqui, ele fala assim, nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado por praticar a lei, mas sim mediante a fé em Jesus. Assim nós cremos em Cristo para sermos justificados pela fé, não pela prática da lei. Então, aqui eu queria que a gente ficasse bem claro o que é que Paulo está falando aqui. Gente, não tem nada a ver com vocês. A justificação é um ato que Deus fez. Ele realizou. E a gente só tem que aceitar esse presente da graça pela fé. Aí, continuando o texto, ele fala assim: se porém procurando ser justificado em Cristo. Então, vamos lá, eu estou querendo ser justificado em Cristo, é isso que a gente estava falando, certo? A gente descobre que a gente é pecador, então Cristo, então, é o ministro do pecado? É isso que vocês estão dizendo? Não, gente, de modo algum, Paulo fala. Se eu reconstruo aquilo que eu já destruí, eu estou sendo um transgressor. Eu provo que eu sou um transgressor. Por quê? Por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Os falsos mestres, esses que estavam se infiltrando na igreja, eles estavam considerando muito perigosa essa doutrina da justificação pela fé, que não precisa de obras. Porque eles estavam dizendo que isso aí promovia o pecado. Ué, se a gente não tem que fazer nada, isso promove o pecado. E eles perturbavam a igreja com isso. Eles torciam essa doutrina com isso e diziam que Paulo incentivava a quebra da lei e levava os homens a pecarem, falando sobre a doutrina da justificação pela graça. Paulo argumenta que se essa tese dele fosse verdadeira, então se você está falando isso, você está querendo dizer que Cristo é o ministro do pecado, é isso? Uma vez que a gente é justificado pela fé em Cristo, você está dizendo que Cristo é ministro do pecado. Só pensar nessa história é uma loucura. Ele fala, gente, isso é uma afronta, uma blasfêmia, uma heresia, não faz sentido. E aí ele diz que, em vez de viver no pecado e viver para o pecado, uma pessoa que foi justificada vive para Deus. Ela muda o jeito de viver. Ela muda o olhar dela. A justificação, quando você é justificado, você é selado com o Espírito Santo, você é considerado inculpável.
ela abre um caminho de intimidade entre você e Deus. E o próprio Paulo fala isso numa outra carta aos Filipenses, eu trouxe aqui capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, ele fala assim: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A pessoa que compreende a justificação pela graça mediante a fé tem bem claro que recebeu um presente sem preço. Na verdade, ele é sem preço para nós, porque foi pago um alto preço. E o preço foi o sangue de Jesus Cristo na cruz. Então, não tem como eu querer acrescentar alguma coisa nisso. Não tem como eu dizer que está faltando alguma coisa. Eu preciso fazer ainda mais alguma coisa para essa salvação ter efeito. Está faltando alguma coisa que eu faça. É muita presunção da minha parte achar que eu ainda preciso fazer alguma coisa mediante o que Cristo fez por mim. Então, se eu entendi o que significa essa justificação pela graça mediante a fé, eu só posso dizer como Paulo disse, eu quero viver para Deus. Eu entendi que eu estava morta, que eu não merecia, que foi um presente, que não tem nada que eu faça que possa merecer isso ou ganhar isso, a não ser pela fé aceitar e receber o sacrifício de Jesus. Continuando mais um pouquinho na frente, ele diz o seguinte: eu fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça, se a justificação vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Meu, essa frase é pesada. Toda vez que você acha que você precisa fazer alguma coisa para merecer a salvação, é pegar a morte de Jesus Cristo na cruz e dizer, não, foi inútil. Foi inútil. A gente é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Isso significa que ele morreu por nós. E a gente vive pela fé em Cristo Jesus. Ele vive em nós. Os cristãos, eles vivem em Cristo. E Cristo vive neles. Como, Dani? De duas maneiras Cristo vive em nós. Primeiro, ele nos governa através do seu Espírito. Ele dirige as nossas ações através do Espírito Santo. Ele nos regenera. Essa é a santificação. Quando a gente fala de santificação, é Cristo vivendo dentro de nós, é o Espírito Santo nos dirigindo, e aí a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo, cada vez mais a imagem e semelhança dele, que é o processo que a gente tem que buscar todos os dias. É todo dia, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. E ele também, ele vive em nós quando ele nos torna participante da sua justiça. Porque, embora a gente não possa fazer nada pela gente, a gente é aceito aos olhos de Deus pela graça. Essa é a tal da justificação pela graça, mediante a fé. Então, quando a gente despreza a graça, a gente, desculpa, isso é muita ingratidão. Isso é muita. Vou usar essa palavra com cuidado, ignorância, não de ser um ignorante, mas de falta de conhecimento. Fazer pouco do sacrifício de Cristo, como ele diz, Cristo morreu inutilmente, é uma ofensa ao amor sacrificial, ao tamanho do amor de Deus por nós. João diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Receba essa justificação. E se a justificação é pelas obras, o valor da morte de Cristo é nenhum. Não teria nenhum valor. E o evangelho cristão é o evangelho da graça. Se você entende que o evangelho cristão é o evangelho da graça, você valoriza o que aquilo representa para você. A fé cristã, se você fala, eu sou cristão, a fé que você proclama é a fé no evangelho da graça. Graça, presente. E você aceita isso mediante a fé. Se alguém insiste que a justificação é pelas obras e que se pode alcançar a salvação pelo esforço próprio, sabota, não entendeu os fundamentos da doutrina cristã, o que a Bíblia ensina a respeito da salvação.
Anula a graça de Deus e torna supérflua a morte de Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E para finalizar, ele começa no capítulo 3. Logo no início, ele já começa fazendo duas advertências, e aqui eu vou encerrando. Ó Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Não foi mediante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil vocês sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, as duas primeiras advertências que ele fala, que eles são insensatos e enfeitiçados. Então, ele diz que abandonar o evangelho da graça é insensatez, é falta de bom senso, é falta de razão. Aquela pessoa que é insensata, ela não tem razão. As igrejas da Galácia estavam perdendo o juízo, agindo sem discernimento, não estavam raciocinando com clareza. Aqueles cristãos, eles tinham crido em Cristo. Paulo pregou o evangelho, Paulo fundou aquela igreja. Eles tinham sido salvos pela graça e, de repente, eles começam a retroceder. Eles começam a se colocar novamente debaixo do jugo da lei. Paulo fala insensatos. E depois que ele diz que dar ouvidos aos falsos mestres é ser enfeitiçado pela mentira. Quem enfeitiçou vocês? Quem vocês estão ouvindo? Eles estavam fascinados, enfeitiçados, cegos, porque depois de desfrutarem do evangelho, depois de se converterem, depois de entenderem a pregação de Paulo, depois de fundarem aquela igreja, eles foram afetados pelo engano. E aí ele começa a sua argumentação apelando para tudo que os crentes da Galácia tinham experimentado. O que vocês experienciaram? Aí ele faz 5 perguntas retóricas, ele faz 5 perguntas nesse pedaço aqui. E as 5 perguntas é só para falar, peraí, vocês experimentaram tantas coisas, será que vocês esqueceram? Aí ele começa, a primeira pergunta. Não foi diante dos olhos de vocês que Cristo foi exposto como crucificado? Ou seja, vocês contemplaram a morte de Cristo pela fé. O evangelho pregado por Paulo para aquela igreja tinha como centro a mensagem da cruz. Ele explicou isso, ele pregou isso para os Gálatas. Ele apresentou o Cristo abertamente aos Gálatas, com grande ênfase na morte na cruz pelos pecadores. Jesus morreu por nós. Eles ouviram essa verdade, eles creram, eles obedeceram, eles fundaram uma igreja, eles nasceram de novo, eles começaram a fazer parte, né? Passaram a fazer parte da família. A justificação pelas obras da lei nega tudo isso. Então ele fala, ué, mas não foi isso que eu preguei para vocês? Vocês não foram, eu não expus Cristo crucificado? Depois ele fala de novo, na segunda, né? Eu gostaria de saber uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Foi fazendo alguma coisa? Os cristãos começam a sua vida pela fé. Nenhuma pessoa pode tornar-se cristã se não tiver o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é um cristão. Porque você começa a sua vida no cristianismo, né, na filiação, né, fazendo parte da família de Deus, recebendo o Espírito Santo. Se alguém não tem Espírito, essa pessoa não é dele. No entanto, o Espírito não nos é dado pela prática da lei, é pela pregação da fé. A gente entra na família de Deus quando a gente recebe pela porta da fé o Espírito, não pelas obras. Depois ele fala a terceira, os cristãos crescem na vida pela fé. Vocês começaram pelo Espírito. Será que vocês são tão insensatos que vocês, tendo começado pelo Espírito, aí vocês querem se aperfeiçoar? Essa transformação, essa santificação. A nossa transformação continua a imagem de Cristo, mas ela é feita pela obra do Espírito Santo. Os crentes da Galácia haviam começado no Espírito e agora estavam voltando. Isso não é um progresso. Isso não é um crescimento. Isso é um retrocesso. Isso é voltar.
Eu ia falar voltar para trás, mas para voltar para trás é pleonasmo. Quarta pergunta, ele diz: será que foi inútil vocês sofrerem tantas coisas? Os cristãos suportam sofrimento. Os crentes da Galácia sofreram na mão dos pagãos, na mão dos judeus radicais, eles foram perseguidos, a igreja tinha sido perseguida, a igreja era perseguida. Eles tinham se afastado, se eles estavam afastando-se do evangelho que no começo abraçaram, ele fala, então vocês sofreram em vão. Vocês estão se afastando disso tudo? Vocês estão voltando ao judaísmo, à prática da lei? Tudo que vocês sofreram foi em vão, foi inútil. E a última pergunta dele é: aquele que lhe dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Tanto esse presente de receber o Espírito Santo, como os milagres que eram feitos na igreja da Galácia, sempre foi pela pregação da fé e nunca pelas obras da lei. Então, a justificação pela fé, que é a ideia central dessa aula de hoje nossa aqui, ela é confirmada nas Escrituras de várias formas. E aí, no seguinte do texto, que começa no versículo 6, Paulo começa a citar várias passagens do Antigo Testamento para provar que a salvação é pela fé e não pelas obras da lei. Esses judaizantes, esses judeus que estavam entrando ali, eles queriam levar os crentes de volta à lei. E Paulo cita a própria lei para provar para eles que isso está errado. Eles engrandeciam Abraão, a religião de Abraão, e Paulo usa Abraão como uma das testemunhas. Então, se você começa no versículo 6, ele diz, considerem um exemplo de Abraão. Mas isso é a aula da semana que vem, nós não vamos entrar nisso aí, as meninas vão falar um pouquinho mais sobre isso. Mas Paulo usa a própria lei para provar que não é pela lei que a gente é salvo, certo? Isso, por hoje acho que isso a gente já andou bastante, e a gente tem que ter entendido o perigo de pensar que existe qualquer coisa que a gente faça que tenha a ver com a nossa salvação. Não. Tá? Não tem nada a ver com o que eu faço. E aí eu vou encerrar com algumas outras falas de Paulo na carta, por exemplo, aos Efésios. Ele diz assim, carta do mesmo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. E não é feito por obras, para que vocês não recebam a glória para vocês. Então, ele falou isso para os Gálatas, ele falou isso para os Efésios, ele vai falar isso para os romanos. O que ele fala para os romanos? Eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho, a verdade do evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, judeu, grego, gentil, tanto faz. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Justificação pela fé. O justo viverá pela fé. E o último texto para encerrar diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, olha, mais uma vez na palavra falando sobre isso, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé à graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, pela fé, a gente tem paz com Deus. Por causa de quem? Mérito de quem? De Jesus Cristo. A gente pode experimentar essa reconciliação, não tem nada a ver com a gente. Para encerrar, eu quero dar um exemplo aqui a respeito de mérito, a respeito de receber alguma coisa. A gente está diante de Deus justificado como inculpável, como justo, né? Como perdoado. Só que a gente não tem crédito para isso. Aí o exemplo que eu dou para vocês, embora algumas não saibam o que é, existia uma coisa antigamente que chamava cheque. Não sei se vocês conhecem, um negócio que os bancos usavam, né? E quando a gente passava um cheque, vamos supor que o Neymar passou um cheque, certo? E eu vou lá no banco sacar esse cheque. Quando eu tô com esse cheque na minha mão, o banco não tá nem aí se eu tenho dinheiro ou não tenho, porque ele vai pagar aquele dinheiro na minha mão por conta do nome da pessoa que está naquele cheque, porque quem tem crédito não era eu, era a pessoa que assinou aquele cheque.
Então o banco olha para mim e fala assim: eu vou te dar tudo o que você quer, mas é por causa de quem assinou esse cheque aqui. É no nome dele. Ele é que tem o crédito. Então, quando a gente chegar diante de Deus, a gente olha, a gente chega ali, tipo, pecador, podre. Só que ele olha e fala assim: não, mas eu vou te aceitar, eu vou receber, porque quem assina essa justificação, né? Quem que te traz esse benefício, quem te deu esse presente, tem crédito. É Jesus Cristo. Tem nada a ver com você. Você vai receber porque você está portando aí uma coisa, né? Uma fé, uma salvação que não tem nada a ver com você. Então a gente tem a justificação pela fé nos méritos de Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio dele que a gente obteve acesso à graça. Amém? Então a pergunta que fica é: você já foi justificado? Como é que você vive a justificação na sua vida? Como é que você entende a justificação na sua vida? Né? Como é que você vive isso? É uma reflexão que eu queria que você fizesse, porque vai para além do entender o que é isso. É aquela que a gente falou, que essa verdade vire vida para você, vire verdade na sua vida. Amém? Que Deus abençoe ricamente cada uma de vocês.